Nunca pensei que depois de 40 anos trabalhando como costureira para pagar cada tijolo desta casa, eu voltaria do hospital e seria tratada como uma invasora na minha própria porta. Essa é a história de como meu próprio filho tentou me roubar e de como eu fiz ele pagar da pior maneira possível. Mal conseguia me manter de pé quando o táxi parou em frente à minha casa naquela tarde de quinta-feira. 3 semanas internada depois de uma cirurgia no coração tinham me deixado fraca como uma folha seca, mas a saudade do meu lar me dava forças para continuar. O motorista me ajudou a descer do carro e perguntou se eu precisava de ajuda para entrar. Disse que não, que estava tudo bem, que minha família estava me esperando lá dentro. Como eu estava enganada. Carreguei minha maleta pequena até a porta da frente, sentindo o peso de cada passo nas minhas pernas, ainda fracas da recuperação. O sol da tarde batia nas paredes da casa que eu conhecia tão bem. A mesma casa onde tinha criado meu filho, onde tinha vivido os melhores anos da minha vida ao lado do meu marido Ernesto. Procurei a chave no lugar de sempre, debaixo do vaso de gerânios que eu mesma tinha plantado há mais de 15 anos. Mas quando tentei colocar na fechadura, percebi que não encaixava. A fechadura tinha sido trocada completamente. Meu nome é Aparecida Santos, tenho 68 anos, e naquele momento eu não entendia por que a chave que usei durante 20 anos não servia mais na minha própria porta. Pensei que talvez estivesse confusa por causa dos remédios, que talvez tivesse pegado a chave errada, mas não. Era a mesma chave de sempre, com o chaveirinho de Nossa Senhora que Ernesto tinha me dado no nosso aniversário de 20 anos de casamento. Toquei a campainha da minha própria casa, confusa e com o coração ainda frágil batendo descompassado, até que Mônica, minha nora, abriu a porta com uma expressão de irritação que jamais vou esquecer enquanto eu viver. Ela estava usando um avental que eu não reconheci, e seu cabelo estava preso de um jeito diferente, como se estivesse no meio de alguma tarefa doméstica que eu tinha interrompido. Aparecida, você não avisou que vinha hoje, disse Mônica, bloqueando completamente a entrada com o corpo. Não fez menção de me abraçar, não perguntou como eu estava me sentindo, não demonstrou nenhuma alegria em me ver. Atrás dela, pude ver móveis estranhos na minha sala, objetos que eu não reconhecia, espalhados por todo o ambiente que um dia foi meu refúgio. Havia uma estante diferente onde antes ficava meu aparador de madeira e cortinas novas nas janelas que eu nunca tinha visto na vida. Meu coração, ainda frágil da cirurgia, começou a bater de maneira irregular quando percebi que havia pessoas desconhecidas sentadas no meu sofá marrom, o mesmo sofá onde meu falecido marido Ernesto costumava assistir novela comigo todas as tardes. Um homem gordo de bigode estava esparramado na poltrona que era do Ernesto, e uma mulher de cabelos grisalhos mexia no controle remoto da minha televisão como se fosse dona daquilo tudo. Meus pais estão aqui agora, continuou Mônica com uma frieza que me atravessou como um raio gelado. Renato achou que era o melhor, já que você estava no hospital de qualquer jeito. As palavras dela me atingiram com uma força que eu não esperava, mas permaneci em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Meus pais, os pais dela, morando na minha casa, usando minhas coisas, sentados nos móveis que eu e Ernesto compramos com tanto sacrifício. Havia algo no tom dela, na maneira como me olhava, que me dizia que isso não era uma simples visita familiar. Foi então que Renato apareceu atrás da esposa, evitando completamente o meu olhar como uma criança que tinha feito travessura. Meu filho, o menino que eu carreguei no ventre durante 9 meses, que amamentei durante 2 anos, que criei sozinha depois que Ernesto adoeceu, não conseguia nem me olhar nos olhos. Mãe, é temporário, murmurou ele sem me abraçar, sem perguntar como eu estava depois da cirurgia que quase me custou a vida. Dona Carmen e seu Zé precisavam de um lugar para ficar. A casa deles está em reforma e não tinha onde ir. A senhora pode usar o quarto de hóspedes por enquanto. Por enquanto, no quarto de hóspedes da minha própria casa. Eu tinha trabalhado 40 anos como costureira numa fábrica de confecção para comprar cada tijolo daquela propriedade. Lembro como se fosse ontem das minhas mãos doloridas de tanto costurar, das noites em claro terminando encomendas para poder pagar as prestações. Tinha a escritura com meu nome completo,
Aparecida Santos, viúva de Ernesto Pereira, e agora estava sendo tratada como uma visita inconveniente que chegava sem avisar. As palavras travaram na minha garganta, mas algo dentro de mim, uma voz bem lá no fundo, me dizia para manter a calma e observar bem o que estava acontecendo. Não era hora de fazer escândalo, não era hora de chorar ou gritar. Era hora de entender o que estava se passando debaixo do meu próprio teto. Mônica me acompanhou até o pequeno quarto de hóspedes, o mesmo que tinha sido o quarto de brinquedos do Renato quando ele era criança. As paredes ainda tinham marcas dos adesivos de super-heróis que ele colava quando tinha 7 anos. "Aqui a senhora vai ficar mais confortável", me disse enquanto colocava minha mala sobre a cama estreita. "É menor, mas a senhora não precisa de tanto espaço na sua idade." Na minha idade, como se os 68 anos tivessem me transformado em alguém que merecia menos, que precisava de menos, que valia menos. Olhei para aquele quartinho apertado, com uma cama de solteiro encostada na parede e um armário pequeno que mal cabia minhas roupas, e senti um aperto no peito que não tinha nada a ver com a cirurgia. Naquela primeira noite, deitada na cama estreita do quarto de hóspedes, escutei risadas vindas da minha sala principal. Eram Renato, Mônica e aquelas pessoas desconhecidas que agora ocupavam meu espaço, meu lar, meu refúgio. O som das risadas atravessava as paredes finas e chegava aos meus ouvidos como uma provocação. Falavam sobre planos de reforma, sobre mudanças que queriam fazer na nova casa deles, como se eu já tivesse desaparecido do mapa completamente. Escutei Dona Carmen dizendo que ia trocar as cortinas da sala porque achava as minhas muito antigas. Escutei seu Zé reclamando que o quintal precisava ser cimentado porque dava muito trabalho cuidar das plantas. Escutei Mônica concordando com tudo, dizendo que finalmente iam poder fazer as mudanças que sempre quiseram. E escutei meu filho, meu próprio filho, rindo junto com eles como se nada daquilo fosse errado. Durante os dias seguintes, a situação foi ficando mais clara e mais dolorosa. Dona Carmen, a mãe de Mônica, tinha reorganizado toda a minha cozinha sem me pedir permissão. Os armários estavam diferentes, as panelas em lugares que eu não reconhecia, os pratos organizados de um jeito que não fazia sentido para mim. Meus temperos especiais, aqueles que eu tinha juntado durante anos e que usava para fazer o frango com quiabo que o Renato tanto gostava quando era pequeno, tinham sido jogados no lixo como se fossem restos sem valor. Foi então que minha vizinha Neide se debruçou por cima do muro que separa nossas casas. Neide tinha sido minha amiga por mais de 15 anos. Tinha estado comigo quando Ernesto morreu de câncer, segurando minha mão no hospital enquanto ele dava o último suspiro. Tinha chorado comigo no velório, tinha me ajudado a organizar a casa depois do enterro, tinha sido meu apoio nos momentos mais difíceis. Aparecida, me sussurrou preocupada. Está tudo bem? Tenho visto muito movimento na sua casa, carros desconhecidos, gente entrando e saindo. Contei por cima o que tinha acontecido desde minha chegada do hospital. Neide me ouviu com atenção, balançando a cabeça em desaprovação, os olhos arregalados de espanto. Isso não está certo, me disse com firmeza. Essa casa é sua, Aparecida. Ninguém tem o direito de te tratar assim. Você trabalhou a vida inteira para ter esse teto sobre a cabeça. Mas eu não sabia o que fazer. Renato era meu único filho, minha única família direta. Mônica fazia parte da minha vida há 15 anos, desde que começou a namorar com meu menino. Como eu poderia lutar contra eles? Como eu poderia ir contra meu próprio sangue? Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de humilhações que eu jamais imaginei viver dentro da minha própria casa. Cada manhã eu acordava naquele quarto apertado, olhava para o teto baixo e precisava me lembrar de que não estava num pesadelo, de que aquilo tudo era real, de que minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de dias. Na terça-feira de manhã, enquanto tentava preparar um café na minha própria cozinha, descobri que Dona Carmen tinha jogado fora todos os meus temperos. Os vidrinhos de orégano que eu guardava há anos, o cominho que eu comprava na feira do centro,
A pimenta do reino que Ernesto adorava e que eu sempre mantinha fresquinha para temperar o feijão dele. Tudo no lixo, como se não valesse nada. Estão muito velhos, me explicou Dona Carmen quando protestei baixinho, sem nem me olhar direito. Podiam estar estragados. Fiz um favor para você. Um favor. Jogar fora minhas coisas sem me perguntar era um favor. Engoli a raiva e não disse nada, mas por dentro senti algo se quebrando aos poucos. Seu Zé, o pai de Mônica, tinha se instalado na poltrona favorita do meu falecido marido, aquela onde Ernesto costumava ler o jornal toda manhã durante 30 anos de casamento. Era uma poltrona de couro marrom que nós compramos juntos numa loja do centro quando Renato era ainda bebê. Ernesto adorava aquela poltrona, dizia que era o cantinho dele, o lugar onde podia descansar depois de um dia duro de trabalho. Agora seu Zé ficava esparramado ali o dia inteiro, fumando dentro de casa e ignorando completamente meus pedidos educados para que parasse. A fumaça do cigarro dele enchia a sala, impregnava as cortinas, entrava no meu quarto e me fazia tossir a noite toda. Meu coração ainda estava se recuperando da cirurgia e aquela fumaça toda não podia fazer bem para minha saúde. Com licença, seu Zé, eu disse uma vez, tentando ser educada. O senhor podia fumar lá fora? É que a fumaça me faz mal por causa da cirurgia. Ele me olhou de cima a baixo, deu uma tragada longa no cigarro e soltou a fumaça bem na minha direção. Relaxa, dona Aparecida. Um pouquinho de fumaça não mata ninguém. E voltou a assistir televisão como se eu não existisse. É a casa dele agora também, me disse Renato quando tentei conversar com ele sobre a situação. Meu filho estava sentado na mesa da cozinha tomando café e nem levantou os olhos para me olhar enquanto falava. A senhora deveria ser grata por ter família que se preocupa com a senhora. Muita gente da sua idade está sozinha por aí, abandonada em asilo. A senhora tem sorte, grata. Essa palavra ficou rodando na minha cabeça durante horas, dias, semanas. Eu deveria ser grata por ser tratada como uma intrusa na minha própria casa. Grata por dormir no quarto menor enquanto estranhos ocupavam minha cama. Grata porque trocaram as fechaduras sem me avisar. Grata por ser humilhada todos os dias dentro das paredes que eu mesma ajudei a construir. Lembrei então de todas as vezes que tinha sacrificado meus próprios sonhos por aquele filho. As noites em claro costurando vestidos de festa de 15 anos e vestidos de noiva para pagar a faculdade dele. Os dedos furados de agulha, as costas doendo de ficar curvada sobre a máquina de costura, os olhos ardendo de sono, mas sem poder parar porque tinha encomenda para entregar. Lembrei dos empréstimos que fiz no meu nome para que ele pudesse abrir a oficina mecânica. Fui no banco, assinei os papéis, me comprometi a pagar prestações durante anos, tudo para ver meu filho realizado profissionalmente. Lembrei da vez que vendi meus brincos de ouro, os únicos que Ernesto tinha me dado de presente de aniversário de casamento, para ajudar quando Mônica perdeu o emprego na loja de departamentos. Eram brincos simples, mas tinham um valor sentimental enorme para mim. Ernesto tinha economizado durante meses para poder comprá-los. Renato tinha prometido cuidar de mim quando eu envelhecesse. Tinha jurado pela memória do pai que nunca ia me faltar nada, que eu sempre teria um teto, comida na mesa, dignidade. Lembro dele segurando minha mão no velório do Ernesto, me olhando nos olhos e dizendo: "Mãe, a senhora não precisa se preocupar com nada. Eu vou cuidar da senhora para sempre." Era uma promessa bonita, pena que era mentira. Agora me tratava como um problema a ser resolvido, como uma carga inconveniente que não sabia onde colocar. E o mais doloroso de tudo era ver como Mônica sorria com satisfação cada vez que os pais dela tomavam outra decisão sobre a minha casa, sobre as minhas coisas, sobre a minha vida. Na terça-feira de manhã, enquanto tentava pegar algo para comer, descobri que Dona Carmen tinha colocado um cadeado na geladeira. Um cadeado de metal brilhante, daqueles bem resistentes, trancando a porta do meu próprio refrigerador. Fiquei parada ali, olhando para aquele cadeado, sem conseguir acreditar no que meus olhos estavam vendo. "É para economizar energia", explicou ela para Renato mais tarde, quando ele chegou do trabalho. "Sua mãe fica abrindo e fechando a geladeira toda hora, deixa a porta aberta,
Estraga a comida. Assim a gente controla melhor. Mentira. Eu não ficava abrindo a geladeira toda hora. Eu só queria poder comer quando tivesse fome, como qualquer pessoa normal. A Aparecida pode pedir quando precisar de alguma coisa, completou Mônica com aquele sorrisinho falso que eu já tinha aprendido a reconhecer. A gente abre para ela, não tem problema. Pedir permissão para abrir minha geladeira, na minha casa, com meu dinheiro da pensão pagando a conta de luz. Era humilhação demais para uma pessoa só aguentar. Naquela tarde, enquanto estava sentada no pequeno quintal dos fundos, tentando respirar um pouco de ar puro longe da fumaça do seu Zé, Neide se debruçou por cima do muro. Seu rosto estava cheio de preocupação, e seus olhos me analisavam como se tentasse descobrir se eu estava bem. Aparecida me chamou baixinho para não chamar atenção. Como você está? Você parece mais magra. Está comendo direito? Contei tudo o que tinha acontecido desde minha chegada do hospital até o cadeado na geladeira. Neide me ouviu com atenção, balançando a cabeça em desaprovação, cada vez mais indignada com o que eu contava. Isso não está certo, me disse com firmeza. Essa é a sua casa, Aparecida. Ninguém tem o direito de te tratar assim. Isso é maus tratos, é crime. Você precisa fazer alguma coisa. Mas eu ainda não sabia o que fazer. Ainda tinha a esperança de que fosse temporário, como Renato tinha dito. Na quarta-feira à noite, a situação piorou consideravelmente. Estava deitada no quarto de hóspedes, tentando dormir apesar da tosse causada pela fumaça de cigarro, quando ouvi vozes fortes vindas da sala. Me aproximei em silêncio, caminhando na ponta dos pés para não fazer barulho no assoalho de madeira, e pude escutar uma conversa que me partiu o coração em pedaços. Ela já está muito velha para cuidar de tanto dinheiro, dizia Mônica. A pensão do Ernesto, mais o que ela junta todo mês, é uma boa quantia. A gente podia administrar melhor. Podia colocar tudo no nosso nome, assim fica mais fácil de controlar. Você tem razão, respondeu Renato, e meu coração afundou ao ouvir meu próprio filho concordando com aquilo. E essa casa é grande demais para ela sozinha. A gente podia vender e comprar algo menor para a mãe, um apartamentinho de 1 quarto, sabe? E com o que sobrar dava para ampliar a oficina. Vender. Queriam vender minha casa, a casa que Ernesto e eu tínhamos comprado com tanto esforço, onde criamos Renato, onde vivemos nossos melhores momentos e onde eu planejava passar meus últimos dias cercada de lembranças felizes. Queriam me enfiar num apartamentinho qualquer e ficar com o dinheiro da minha vida inteira de trabalho. Naquele momento, algo dentro de mim, algo que estava adormecido durante semanas de dor e confusão, finalmente começou a despertar. Eu não ia ser a vítima silenciosa. Eu não ia permitir que me tratassem como um móvel velho que atrapalha. Se queriam jogar sujo, se queriam tirar tudo o que eu tinha construído com tanto esforço, então iam descobrir que Aparecida Santos não era a velhinha indefesa que achavam que era. Na quinta-feira de manhã, acordei antes de todo mundo, quando o sol ainda estava nascendo e a casa estava em silêncio. Não conseguia mais dormir direito naquele quarto apertado. Acordava várias vezes durante a noite com o coração acelerado, pensando em tudo o que tinha ouvido, em tudo o que estava acontecendo debaixo do meu próprio teto. Enquanto todos dormiam, saí em silêncio do meu quarto e caminhei pela minha própria casa como uma turista visitando um museu. Cada canto daquelas paredes guardava uma memória, um pedaço da minha vida. E agora tudo parecia diferente, estranho, como se eu tivesse entrado na casa errada. Na sala principal, os móveis dos pais de Mônica tinham substituído completamente minhas coisas. Meu sofá marrom, onde Ernesto e eu sentávamos para assistir televisão todas as noites durante 30 anos, tinha sido encostado contra a parede como se fosse um estorvo. No lugar dele, tinha uma poltrona reclinável enorme que seu Zé tinha trazido, ocupando o centro da sala como um trono. As paredes que um dia estiveram decoradas com as fotografias de família que eu tinha emoldurado com tanto carinho, agora tinham quadros religiosos que Dona Carmen pendurou sem me perguntar se eu concordava. Não tenho nada contra imagens de santo, mas aqueles quadros não combinavam com nada, estavam pendurados de qualquer jeito, e o pior de tudo,
tinham tirado minhas fotos para colocar os quadros deles. A fotografia do meu casamento com Ernesto, aquela onde ele me carrega nos braços, na frente da igreja de São Sebastião, o momento mais feliz da minha vida, eternizado naquela imagem, tinha sido tirada e guardada sabe Deus onde. Procurei por toda a sala e não encontrei. Aquela foto era meu tesouro mais precioso, a lembrança mais bonita que eu tinha de um dia perfeito. Me dirigi ao meu quarto principal, o quarto onde eu e Ernesto dormimos juntos durante mais de 30 anos, onde ele passou os últimos meses de vida quando estava doente, onde eu chorei sozinha depois que ele se foi. Mas quando tentei abrir a porta, descobri que tinha tranca. Uma tranca nova de metal brilhante que eu nunca tinha visto antes. Eles tinham colocado uma tranca na porta do meu próprio quarto. Dona Carmen e seu Zé tinham se apoderado da minha cama de casal, da minha cômoda, do meu armário cheio de vestidos que eu mesma tinha costurado ao longo dos anos. Estavam dormindo nas mesmas lençóis onde eu e Ernesto tínhamos dormido, usando o mesmo banheiro onde eu tomava banho toda manhã, ocupando o espaço mais íntimo da minha vida. Atrás daquela porta estavam todas as minhas coisas pessoais. As cartas de amor que Ernesto me escrevia quando éramos namorados, guardadas numa caixa de papelão debaixo da cama. Meus remédios para o coração que eu precisava tomar todo dia. A caixa de madeira onde guardava minhas economias em dinheiro para emergências, escondida no fundo do armário. Será que tinham mexido nas minhas coisas? Será que tinham lido as cartas do meu falecido marido, aquelas palavras de amor que eram só nossas? Será que tinham pegado meu dinheiro? A ideia me deu náusea. Senti as pernas fraquejarem e precisei me apoiar na parede para não cair. No sábado de manhã, a situação ficou ainda mais clara e mais assustadora. Estava na cozinha tentando tomar um copo de água quando ouvi Mônica falando ao telefone com alguém. Ela estava na sala, mas sua voz chegava até a cozinha pelo corredor. Sim, ela está começando a mostrar sinais claros, dizia Mônica em voz baixa, mas não tão baixa que eu não pudesse escutar. Ela se confunde com as datas, às vezes não reconhece as próprias coisas. Outro dia perguntou onde estava um vaso que ela mesma tinha quebrado faz anos. Meu marido está muito preocupado com ela. Ela estava mentindo. Estava mentindo descaradamente sobre meu estado mental para justificar o que estavam me fazendo. Eu não me confundia com datas. Eu não tinha perguntado por nenhum vaso. Eu estava perfeitamente lúcida. Eles é que queriam me fazer parecer louca para poder fazer o que bem entendessem comigo e com meus bens. Achamos que o melhor seria buscar opções de cuidado especializado, continuou Mônica com aquela voz doce e falsa. Um asilo, sabe? Desses que cuidam de pessoas com problemas de memória. Não queremos que ela se machuque ficando sozinha numa casa tão grande. É para o bem dela. A gente só quer o melhor para ela. Cuidado especializado. Asilo. Queriam me colocar num asilo para velhos e ficar com minha casa. Queriam me declarar incapaz mentalmente para poder tomar conta do meu dinheiro, da minha pensão, de tudo o que eu tinha. Era isso que estavam planejando desde o começo, e eu, boba, achando que era só uma visita temporária. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu definitivamente. Não era só a traição, não era só a ganância, era a frieza calculada com que estavam destruindo minha vida. As mentiras que estavam dispostos a contar, a facilidade com que tinham decidido jogar, fora 40 anos de sacrifícios de mãe. Mas também naquele momento, nasceu algo novo dentro de mim. Uma força que eu não sabia que tinha, uma determinação que vinha do fundo do meu ser. Se queriam guerra, se queriam tirar tudo o que eu tinha trabalhado a vida inteira para conquistar, então iam descobrir que Aparecida Santos não era a vítima indefesa que achavam que era. Naquela tarde, aproveitando que todos tinham saído para fazer compras no centro, fui até a casa de Neide. Ela me recebeu com um abraço acolhedor e me preparou um chá de camomila enquanto eu contava sobre a ligação que tinha escutado. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a xícara e as lágrimas que eu tinha segurado por semanas finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto. Aparecida, me disse Neide com seriedade, segurando minhas mãos entre as dela. Isso que estão fazendo com você é crime.
Está no Estatuto do Idoso. Maus tratos contra a pessoa idosa da cadeia. Você precisa se proteger, precisa agir antes que seja tarde demais. Mas o que eu posso fazer? Perguntei, me sentindo perdida, mais perdida do que nunca na vida. É meu filho, Neide. É a única família que eu tenho. Como eu vou denunciar meu próprio filho? Família de verdade não rouba, Aparecida, me respondeu com firmeza, olhando fundo nos meus olhos. Família de verdade não trata a gente como estorvo. Isso que estão fazendo com você não é amor, é crime. E criminoso tem que pagar, sendo filho ou não sendo. Neide tinha razão. Reconhecer isso doía mais do que eu conseguia expressar com palavras. Mas era hora de agir. Peguei um caderno pequeno que tinha na bolsa e comecei a anotar tudo. Datas, conversas, ações específicas que tinham tomado sem meu consentimento. Cada detalhe documentado. Cada humilhação registrada. Se iam querer me declarar louca, eu ia provar que estava mais lúcida do que nunca. Neide me sugeriu que procurasse a ajuda de um advogado, que consultasse sobre meus direitos. Você tem a escritura da casa no seu nome, me lembrou. Você tem seus documentos, sua identidade. Você é uma mulher mentalmente capaz que está sendo vítima de abuso familiar. A lei está do seu lado, Aparecida. Era hora de começar a planejar meu contra-ataque. A velhinha indefesa estava prestes a mostrar suas garras. No domingo de manhã, acordei antes do amanhecer, quando ainda estava tudo escuro lá fora, e os galos do vizinho nem tinham começado a cantar. Tinha uma clareza mental que não sentia havia semanas, como se uma névoa tivesse se dissipado da minha cabeça durante a noite. Era como se tivesse dormido durante anos e finalmente acordado completamente. Já não era a Aparecida confusa e magoada das últimas semanas. Era a mulher que tinha trabalhado 40 anos para construir uma vida digna e que não ia permitir que ninguém tirasse o que tinha conquistado com tanto esforço. Olhei para o teto daquele quarto apertado e fiz uma promessa para mim mesma. Essa seria a última semana que eu dormiria ali. Enquanto todos dormiam profundamente nas minhas acomodações, usando minha roupa de cama, respirando o ar da minha casa como se fossem donos de tudo, me vesti em silêncio e comecei a executar o plano que estava se formando na minha cabeça. Coloquei um vestido simples e sapatos sem salto para não fazer barulho no assoalho de madeira. A primeira coisa que fiz foi ir de mansinho até a escrivaninha na sala, onde sempre guardei meus documentos mais importantes. Era uma escrivaninha de madeira escura que Ernesto tinha me dado de presente quando eu completei 50 anos, dizendo que toda mulher de negócios precisava de um lugar para organizar seus papéis. Por sorte, eles ainda não tinham mexido naquela área, provavelmente achando que não tinha nada de valor ali. Abri a gaveta devagar, com cuidado para não fazer barulho, e peguei tudo o que precisava. A escritura original da casa, com meu nome completo e o carimbo do cartório, meu testamento que eu tinha feito depois que Ernesto morreu, deixando tudo para Renato, ironia do destino. Os documentos da pensão do Ernesto que eu recebia todo mês no banco. Meus laudos médicos recentes do hospital, provando que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no coração. E minha identidade, com foto e tudo, mostrando que eu era Aparecida Santos, dona legítima daquela propriedade. Tudo estava ali. Tudo estava no meu nome. Aparecida Santos, viúva de Ernesto Pereira. Nem Renato, nem ninguém tinha direitos legais sobre minha propriedade ou minhas decisões enquanto eu estivesse mentalmente capaz. E eu estava muito capaz, mais capaz do que eles imaginavam. Guardei todos os documentos numa sacola plástica dentro da minha bolsa maior, aquela bolsa de couro marrom que eu usava para ir ao médico. Também coloquei as poucas fotografias que consegui encontrar na sala antes que Dona Carmen tirasse todas, especialmente uma foto pequena do meu casamento com Ernesto, que estava num porta-retrato em cima da televisão. Não ia permitir que apagassem minha história pessoal junto com todo o resto. Saí da casa em silêncio pela porta dos fundos, atravessei o quintal na ponta dos pés e pulei o murinho baixo que separava minha casa da casa da Neide. Ela sempre acordava cedo para ir à missa das 6, e eu sabia que podia contar com ela.
Quando bati na porta dela às 6:30 da manhã, me recebeu preocupada, mas sem surpresa, como se estivesse esperando que algo assim acontecesse. Estava vestida para a missa, com um vestido florido e um terço nas mãos. Aparecida, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Expliquei rapidamente o que estava fazendo e pedi para usar o telefone dela para fazer umas ligações importantes. Neide me fez entrar, preparou um café forte e se sentou ao meu lado enquanto eu discava os números que tinha anotado no meu caderninho. A primeira ligação foi para o hospital onde tinha sido operada, para o setor de prontuários médicos. Expliquei que precisava de uma cópia do meu prontuário completo e uma carta do doutor confirmando minha capacidade mental. A moça do outro lado da linha disse que podia buscar na segunda-feira de manhã, que o Dr. Martins estaria lá e podia me atender. A segunda ligação foi para o banco onde Ernesto e eu tínhamos nossa conta poupança há mais de 20 anos. "Bom dia", disse para a atendente do banco, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. "Aqui é Aparecida Santos, conta número 37215. Preciso de informações sobre minha conta e quero marcar uma consulta para segunda-feira de manhã." A atendente verificou meus dados e confirmou que minha conta estava ativa, que eu era a única titular e que tinha guardado R$150 mil. R$150 mil que eu fui juntando aos poucos durante anos, guardando um pouquinho todo mês, abrindo mão de coisas que queria comprar para ter uma reserva de emergência. Renato não sabia desse dinheiro. Achava que eu só tinha a pensão mensal do Ernesto, que mal dava para pagar as contas. Mas durante décadas eu tinha sido muito cuidadosa com meus gastos, muito econômica, muito prevenida. Era meu fundo de emergência, minha segurança para a velhice. E agora tinha se transformado no meu fundo de guerra para defender minha dignidade. Minha terceira ligação foi para o escritório de um advogado que Neide conhecia, Dr. Joaquim Moraes, que tinha fama de ser honesto e de defender pessoas idosas contra abusos familiares. Neide tinha ouvido falar dele através de uma amiga da igreja que passou por uma situação parecida com a minha. A secretária dele disse que podia me atender na segunda-feira à tarde e que levasse todos os meus documentos, porque precisava avaliar meu caso completamente. Depois das ligações, Neide e eu planejamos cada detalhe dos próximos passos. Ela se ofereceu para me acompanhar a todas as consultas e para ser minha testemunha de que eu estava tomando decisões racionais e bem pensadas. "O que estão fazendo com você não está certo", me repetiu várias vezes, "e estou muito feliz de ver que finalmente você vai se defender." Voltei para casa por volta das 9 da manhã, entrando pela porta da frente como se tivesse só saído para dar uma volta. Renato estava na cozinha tomando café e me olhou com desconfiança. "Mãe, onde a senhora estava tão cedo?" Fui à missa, menti com a maior naturalidade. Depois passei na casa da Neide para tomar um café com ela. "Não gosto de ficar incomodando vocês." Ele pareceu aceitar a explicação e voltou a prestar atenção no celular. Eu fui para o meu quartinho e esperei a segunda-feira chegar. Na segunda-feira de manhã, minha primeira parada foi o hospital. O Dr. Martins, o cirurgião que me operou, me recebeu no consultório com um sorriso preocupado. "Dona Aparecida, como a senhora está se recuperando? Está tomando os remédios direitinho?" Expliquei a situação familiar que estava vivendo, sem entrar em muitos detalhes, e pedi que fizesse uma avaliação mental formal para documentar minha capacidade. O doutor me olhou com surpresa, mas concordou em fazer os testes. Passou quase 1 hora me fazendo perguntas, pedindo para eu repetir sequências de números, perguntar que dia era, quem era o presidente, coisas assim. "Dona Aparecida", me disse depois de terminar todos os testes, "a senhora está perfeitamente lúcida e capaz de tomar suas próprias decisões. Na verdade, a senhora está melhor do que muita gente da metade da sua idade. Sua recuperação da cirurgia está excelente e não tem nenhuma razão médica para que outra pessoa administre seus assuntos." Me entregou uma carta oficial com timbre do hospital, assinada e carimbada, confirmando minha capacidade mental na data daquele dia. Guardei aquele papel como se fosse ouro. À tarde, minha consulta com o Dr. Joaquim Moraes foi a mais importante do dia. O escritório dele ficava num prédio antigo no centro de Franca, com uma placa discreta na porta e uma secretária simpática que me ofereceu água enquanto eu esperava.
O doutor era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e uma maneira de falar pausada que me transmitiu confiança imediatamente. Me fez sentar numa cadeira confortável na frente da mesa dele e pediu que eu contasse tudo desde o começo, sem pressa. Contei toda a história. Minha saída do hospital, encontrar os pais de Mônica na minha casa, todos os abusos e humilhações que tinha sofrido, as conversas que tinha escutado sobre vender minha propriedade e as mentiras que Mônica estava contando sobre meu estado mental. O Dr. Joaquim analisou cuidadosamente todos os meus documentos, a escritura da casa, meu testamento, os laudos médicos, o extrato do banco e minhas anotações detalhadas sobre tudo o que tinha acontecido. Ficou mais de 1 hora lendo e relendo, fazendo anotações, me perguntando detalhes. Dona Aparecida, me disse finalmente, olhando nos meus olhos com seriedade. O que estão fazendo com a senhora configura vários crimes. Ocupação ilegal de propriedade privada, maus tratos contra idoso, tentativa de fraude patrimonial. A senhora tem todos os elementos legais necessários para recuperar o controle total da sua propriedade e da sua vida. Durante as horas seguintes, preparamos toda a documentação legal necessária. O doutor me explicou cada documento antes que eu assinasse, me garantiu que eu entendia todas as consequências e me prometeu que teríamos resultados muito rápidos. Se a gente protocolar tudo amanhã de manhã cedo, me disse, podemos ter as ordens judiciais para quarta ou quinta-feira. O processo vai ser rápido porque a senhora tem provas muito claras de que é a proprietária legítima e de que está sendo vítima de abuso. Os dados estavam lançados. Agora era só esperar. Na quarta-feira de manhã, acordei às 5h30, mas não por nervosismo, e sim por uma estranha sensação de calma. Era o dia que eu estava esperando, o dia em que finalmente ia recuperar minha dignidade e meu lar. Fiquei deitada alguns minutos olhando para o teto daquele quarto apertado, sabendo que seria a última vez. Durante os últimos 2 dias, tinha agido como a velhinha submissa que eles esperavam ver. Abaixei a cabeça quando Dona Carmen me mandou lavar a louça. Não reclamei quando seu Zé fumou na minha cara. Agradeci quando Mônica me deu permissão para pegar um iogurte na geladeira. Mas por dentro, estava contando cada hora, cada minuto que faltava para este momento. Me vesti cuidadosamente com meu melhor vestido preto, o que tinha usado no velório do Ernesto. Era um vestido elegante, mas sóbrio, de tecido bom que eu mesma tinha costurado anos atrás. Era apropriado, pensei, porque hoje também era dia de enterro. O enterro da aparecida vítima, da mulher que permitiu que a pisoteassem na própria casa. Essa mulher estava morrendo para que outra completamente nova pudesse nascer. Desayunei em silêncio enquanto Renato e Mônica discutiam os planos do dia. Escutei como Renato dizia que tinha uma reunião importante na oficina com um cliente novo. Escutei Mônica responder que ia aproveitar para ir de compras com os pais dela, usando meu carro como sempre faziam. Nenhum dos dois me dirigiu a palavra diretamente, como tinha sido costume nas últimas semanas. Vou sair cedo hoje, anunciei enquanto terminava meu café. Tenho umas consultas médicas de acompanhamento. Era verdade, de certa maneira. Tinha consultas, mas não eram médicas. Eram legais. E iam curar definitivamente o mal que eu estava sofrendo. Às 7h30, Neide veio me buscar como tínhamos combinado. Ela estava vestida com seu melhor vestido também, como se estivéssemos indo a uma ocasião especial. E era uma ocasião especial, a mais especial da minha vida. Como você está se sentindo? Me perguntou, enquanto caminhávamos para o ponto de ônibus. Sua mão segurou a minha com carinho, me transmitindo força e coragem. Durante todos esses dias difíceis, ela tinha sido minha única aliada de verdade. A única pessoa que me tratou como um ser humano com direitos e dignidade. Me sinto como se fosse meu aniversário, minha formatura e meu casamento. Tudo junto, respondi honestamente. Tenho 68 anos, Neide, mas hoje sinto como se minha vida de verdade estivesse só começando. Chegamos ao fórum às 8 em ponto. O prédio era grande e imponente, com colunas na entrada e uma escadaria de mármore. O Dr. Joaquim já estava nos esperando na porta,
vestido com um terno impecável e carregando uma pasta grossa cheia de documentos. Sua presença me transmitiu uma confiança que me fez ter certeza de que estava nas melhores mãos possíveis. "Bom dia, Dona Aparecida", me cumprimentou com um sorriso tranquilo. "A senhora está pronta para recuperar sua casa?" A maneira como ele disse, com tanta segurança e determinação, me fez entender que não havia dúvida sobre o resultado do que íamos fazer. Durante as 3 horas seguintes, presenciei algo que jamais imaginei ser possível. O juiz, um homem mais velho de cabelo completamente branco e expressão séria, analisou cuidadosamente todos os meus documentos. A escritura da casa, os laudos médicos confirmando minha capacidade mental, os extratos do banco, minhas anotações detalhadas sobre os abusos que tinha sofrido. "Dona Aparecida", me disse o juiz depois de revisar tudo, tirando os óculos e me olhando diretamente. "Este é um caso muito claro de ocupação ilegal de propriedade privada e maus tratos contra a pessoa idosa. Vou emitir imediatamente uma ordem de reintegração de posse para todas as pessoas que estão ocupando sua propriedade sem seu consentimento e uma medida protetiva de 6 meses que os proíbe de se aproximar da senhora ou dos seus bens." O Dr. Joaquim me explicou que as ordens seriam executadas naquele mesmo dia por oficiais de justiça e que eu podia estar presente durante o processo se quisesse. "A senhora quer nos acompanhar quando formos entregar as ordens?" me perguntou. "Sim", respondi sem hesitar. "Quero estar lá. Quero que eles vejam minha cara quando descobrirem que a velhinha indefesa, que achavam que eu era, na verdade, tinha mais recursos do que imaginavam." Voltamos para meu bairro por volta das 2 da tarde. 2 oficiais de justiça nos seguiam num carro oficial, junto com um chaveiro que o Dr. Joaquim tinha contratado para trocar as fechaduras imediatamente após o despejo. Enquanto caminhávamos pela minha rua, pude ver as cortinas de várias janelas se mexendo. Meus vizinhos tinham notado a presença dos oficiais e sabiam que algo importante estava acontecendo. Quando chegamos na porta principal, o oficial Rodrigues, um homem forte de uns 40 anos com cara de poucos amigos, tocou a campainha com autoridade. Depois de alguns momentos, a porta se abriu e apareceu seu Zé, ainda de pijama, com cara de quem estava dormindo a siesta. "Em que posso ajudar?" perguntou seu Zé com desconfiança, notando os uniformes dos oficiais e a formalidade do grupo que estava na porta dele. "Na porta dele, não. Na minha porta. Senhor José", disse o oficial Rodrigues consultando seus papéis. "Tenho uma ordem judicial de despejo imediato para o senhor e todas as pessoas que estão ocupando esta propriedade sem autorização da dona legítima." Estendeu os documentos oficiais para seu Zé, que os pegou com mãos trêmulas. A expressão no rosto de seu Zé mudou completamente quando começou a ler os papéis. Vi o momento exato em que entendeu a gravidade da situação, vi a cor sumir do rosto dele, vi o pânico tomar conta dos seus olhos. "Mas isso deve ser um engano", balbuciou seu Zé. "Nós moramos aqui com permissão do Renato, o filho da dona. Ele disse que podíamos ficar." "O senhor Renato Santos não tem nenhum direito legal sobre esta propriedade", respondeu o Dr. Joaquim com firmeza. "A única proprietária é a senhora Aparecida Santos, e ela nunca autorizou a presença de vocês aqui. O que estão fazendo se chama ocupação ilegal." Naquele momento apareceu Dona Carmen, enrolada num roupão florido e com os olhos inchados de sono. Quando viu a cena na porta, sua cara se encheu de alarme. "O que está acontecendo aqui?" gritou com voz esganiçada. Foi então que apareceu Mônica descendo a escada correndo, atraída pelo barulho. Quando me viu ali parada junto aos oficiais e ao advogado, seu rosto ficou completamente pálido, branco como papel. "Aparecida", disse Mônica com voz trêmula. "O que a senhora está fazendo?" "Nós só estávamos tentando ajudar a senhora." "Ajudar seria me perguntar o que eu preciso", respondi com uma calma que eu mesma não sabia que tinha. "Não decidir por mim o que é melhor. Ajudar seria me respeitar, não trocar as fechaduras da minha própria casa. Ajudar seria cuidar das minhas coisas, não jogar no lixo como se fossem resto." Naquele momento chegou Renato correndo pela rua.
Alguém devia ter avisado sobre a presença dos oficiais, porque sua cara mostrava uma mistura de confusão, raiva e pânico. Mãe, o que está acontecendo aqui? Gritou enquanto se aproximava. Por que tem oficial de justiça na casa? Não são policiais, filho, eu disse mantendo meu tom firme e sereno. São oficiais de justiça e estão aqui porque eu pedi uma ordem de reintegração de posse contra todas as pessoas que estão ocupando ilegalmente minha propriedade. Minha propriedade, Renato. Não sua. Renato me olhou como se não me reconhecesse. Mãe, a senhora está confundida. Essa é sua casa, mas nós somos família. Vivemos aqui juntos. O senhor Renato Santos, interveio o Dr. Joaquim com voz de advogado. Sua mãe é a única proprietária legal desta casa. O senhor e sua esposa podem morar aqui somente com permissão explícita dela, permissão que foi claramente revogada devido ao tratamento que deram a ela. O oficial Rodrigues consultou o relógio e declarou: São 2:30 da tarde. Vocês têm até às 4:30 para recolher seus pertences pessoais e deixar a propriedade. Qualquer coisa que ficar depois desse horário será considerada abandonada. Durante as 2 horas seguintes, presenciei o caos mais satisfatório da minha vida. Dona Carmen e seu Zé corriam de um lado para outro, empacotando suas coisas em malas velhas e sacolas plásticas. Mônica chorava enquanto recolhia suas roupas do armário do meu quarto principal, murmurando coisas sobre minha ingratidão e minha crueldade. Renato tentou várias vezes me convencer a mudar de ideia. Mãe, a gente pode resolver isso, me dizia repetidamente, com lágrimas nos olhos. A gente pode conversar, achar uma solução que funcione para todo mundo. Eu amo a senhora, mãe. A solução que funciona para mim, respondi cada vez, é recuperar minha casa e minha dignidade. Se você me amasse de verdade, filho, nunca teria feito isso comigo. Às 4:15, todos já tinham carregado suas coisas num táxi que Renato chamou para levar os sogros embora. Dona Carmen me lançou um olhar cheio de ódio antes de entrar no carro, mas já não me importava o que ela pensava de mim. Mônica foi a última a sair. Se aproximou de mim com os olhos vermelhos de chorar e disse: Aparecida, espero que algum dia a senhora possa nos perdoar. Nós realmente achávamos que estávamos fazendo o melhor para a senhora. Mônica, respondi tranquilamente. O melhor para mim seria ter me perguntado o que eu queria, não decidir por mim, mas já é tarde demais para isso. Ela foi embora sem dizer mais nada. Renato foi o último. Se parou na minha frente na porta da minha casa, o menino que eu carreguei no ventre, que amamentei, que criei com tanto amor e sacrifício. Mãe, a senhora está cometendo um erro grave, disse ele com voz quebrada. Nós somos sua família. O que a senhora vai fazer aqui sozinha? Renato, eu disse olhando diretamente nos olhos dele. Prefiro estar sozinha e respeitada do que acompanhada e humilhada. E quanto a cometer um erro, acho que o único erro que cometi foi deixar isso ir tão longe. Depois que foram embora, o chaveiro trocou todas as fechaduras da casa e eu recebi as únicas chaves. O Dr. Joaquim me entregou cópias de todas as ordens judiciais e explicou que eu tinha uma medida protetiva válida por 6 meses. Se tentarem voltar ou incomodar a senhora de qualquer jeito, me disse, ligue imediatamente para a polícia. Agora a senhora tem proteção legal completa. Naquela noite, Neide veio jantar comigo. Cozinhamos juntas na minha cozinha, finalmente livre, preparando um frango com quiabo com os temperos novos que ela tinha trazido de presente. Comemos na minha mesa de jantar pela primeira vez em semanas sem a presença hostil dos invasores. Depois do jantar, dormi na minha própria cama, no meu próprio quarto, cercada das minhas próprias lembranças. E pela primeira vez em semanas, dormi profundamente, em paz, sem pesadelos. 6 meses se passaram desde aquela quarta-feira que mudou minha vida para sempre. 6 meses desde que recuperei não só minha casa, mas também minha dignidade e meu direito de viver em paz. Enquanto escrevo estas palavras no meu diário pessoal, sentada na minha poltrona favorita com uma xícara de café fresquinho, posso dizer com certeza que estes foram os meses mais tranquilos e satisfatórios que vivi em muito tempo.
A casa está exatamente como eu quero que esteja. Cada móvel no lugar certo, cada quadro na parede que eu escolhi, cada cortina da cor que eu gosto. Voltei a pendurar minha fotografia de casamento com Ernesto no lugar de honra da sala principal, onde pode sorrir para mim toda manhã quando desço para tomar café. Encontrei a foto guardada numa caixa no armário do quarto de hóspedes, junto com outras coisas minhas que Dona Carmen tinha escondido. Quando coloquei a foto de volta na parede, chorei de alívio e de felicidade. Meu quarto principal voltou a ser meu refúgio pessoal, meu cantinho de paz no mundo. Troquei toda a roupa de cama porque não suportava a ideia de dormir em lençóis que outras pessoas usaram sem minha permissão. Comprei tudo novo. Cobertas macias de cor azul bebê, almofadas fofinhas que abraçam minha cabeça quando durmo e cortinas de renda que filtram a luz da manhã criando desenhos bonitos nas paredes. Meu quarto agora é meu santuário, o lugar onde posso descansar em paz depois de um dia vivido do meu jeito. Estabeleci novas rotinas que me enchem de alegria e tranquilidade. Acordo todo dia às 6 da manhã. Não porque tenho que acordar, mas porque gosto. Gosto de ver o sol nascendo pela janela da cozinha. Gosto de ouvir os passarinhos cantando no quintal. Gosto da sensação de ter o dia inteiro pela frente para fazer o que eu quiser. Preparo meu café devagar, saboreando cada etapa do processo. Moo os grãos fresquinhos que compro na torrefação do centro. Aqueço a água na temperatura certa. Espero o aroma se espalhar pela cozinha inteira. É meu pequeno ritual de paz matinal. Meu momento de gratidão por estar viva e livre. Depois do café, saio para cuidar do meu jardim, que voltou a florescer depois de tanto abandono. Replantamos tudo com a ajuda da Neide num fim de semana ensolarado. Novas roseiras no canteiro, onde Ernesto tinha plantado as originais, um pé de laranja que já está dando frutos, uma hortinha de tomates, alface e pimentas que me dá muita satisfação cuidar. Cada planta que cresce é uma pequena vitória, uma prova de que a vida continua e que coisas bonitas podem nascer mesmo depois da tempestade. Neide se tornou muito mais que uma vizinha. É minha irmã de coração, minha família de verdade, a pessoa que esteve do meu lado quando meu próprio filho me abandonou. Almoçamos juntas 3 vezes por semana, alternando entre a casa dela e a minha. Vamos à feira do sábado de manhã, escolhendo as frutas mais bonitas e regateando o preço dos legumes. No domingo, assistimos à missa na igreja de São Sebastião e depois tomamos sorvete na praça, como 2 meninas de escola. Ela conhece toda a minha história, entende por que tomo as decisões que tomo e me apoia sem me julgar. Quando sinto saudade do Renato, quando a dor da traição aperta o peito, é para a casa dela que eu vou. Ela me abraça, me oferece chá, me deixa chorar sem dizer nada. Esse tipo de amor não se compra, não se força. Esse é o amor de verdade que eu finalmente aprendi a reconhecer. Às terças-feiras à tarde, recebo a visita da doutora Silvana, uma psicóloga especializada em pessoas idosas que o Dr. Joaquim me recomendou. No começo, achei que não precisava de terapia, que já tinha resolvido o meu problema, que estava tudo bem. Mas Neide me convenceu de que conversar com uma profissional ia me ajudar a processar tudo o que vivi. Aparecida, me disse a doutora numa das nossas sessões, segurando minha mão com carinho. O que a senhora fez exigiu uma coragem extraordinária. Muitas pessoas na sua situação desistem, se convencem de que merecem os maus tratos ou de que não têm opções. A senhora escolheu lutar pela sua dignidade, e isso é admirável. Ela me explicou que maus tratos contra idosos por parte de familiares é mais comum do que a gente imagina, e que muitas vítimas nunca se atrevem a denunciar por medo de ficar sozinhas ou por sentimento de culpa. A senhora não só se salvou, me disse. A senhora se transformou num exemplo para outras pessoas que podem estar passando pela mesma coisa. Me inscrevi numa aula de yoga para idosos no centro de convivência do bairro. No começo tinha vergonha. Achava que era velha demais para aprender coisas novas, que ia fazer papel de boba na frente dos outros. Mas a professora, uma moça simpática chamada Priscila, me garantiu que nunca é tarde para cuidar do corpo e da mente. Também passei a almoçar sozinha em restaurantes do centro às quartas-feiras.
No começo me sentia estranha comendo sozinha em público, achava que todo mundo estava me olhando, me julgando, mas aos poucos descobri que é uma experiência libertadora. Posso pedir exatamente o que quero comer, posso demorar o tempo que precisar, posso observar as pessoas passando na rua ou simplesmente curtir minha própria companhia em silêncio. Recebi 3 cartas do Renato durante esses meses. As 2 primeiras li inteiras antes de jogar no lixo. Eram cheias de justificativas, de explicações sobre por que fez o que fez, de promessas de que as coisas podiam ser diferentes se eu perdoasse. Dizia que me amava, que sentia minha falta, que a Mônica tinha influenciado ele a tomar decisões erradas. A terceira carta que chegou na semana passada nem abri. Reconheci a letra no envelope, aquela letra torta que eu ensinei ele a fazer quando era criança, e joguei direto no lixo. Não é que eu sinta ódio do Renato. Ódio dá trabalho. Gasta energia que eu não quero mais desperdiçar com ele. Simplesmente entendi que algumas relações estão tão estragadas que não tem conserto. E está tudo bem aceitar isso. Neide me contou que viu o Renato uma vez no centro da cidade, perto da oficina mecânica. Disse que ele estava abatido, mais magro, com olheiras fundas e cara de quem não dorme direito. Mônica não estava mais com ele. Aparentemente, ela largou meu filho quando perceberam que não iam herdar minha casa nem meu dinheiro. Os pais dela voltaram para o interior de Minas Gerais e ela foi morar com uma irmã em Goiânia. Você sentiu alguma coisa quando soube disso? Me perguntou Neide com curiosidade. Tristeza, respondi com honestidade, depois de pensar um pouco. Mas não tristeza por ele especificamente. Tristeza pelo que poderia ter sido se ele tivesse feito escolhas diferentes. É uma tristeza limpa, sabe? Sem culpa, sem obrigação de fazer alguma coisa a respeito. É como ficar triste assistindo uma novela dramática. Você sente a emoção, mas sabe que não é sua responsabilidade mudar o final. Se eu pudesse mandar uma mensagem para qualquer mulher que esteja passando pelo que eu passei, diria isto: você não precisa aceitar maus tratos só porque vem de família. Você não precisa sacrificar sua dignidade para manter relacionamentos que não te respeitam. Não é egoísmo exigir respeito. Não é crueldade se afastar de quem te faz mal. E nunca, nunca é tarde demais para começar uma vida nova. Durante décadas, pensei que felicidade era dar tudo de mim para os outros, me sacrificar pela família, abrir mão dos meus sonhos para realizar os sonhos dos outros. Mas descobri, aos 68 anos, que felicidade de verdade é se respeitar o suficiente para exigir respeito dos outros. É acordar de manhã e saber que o dia é seu, que as decisões são suas, que a vida é sua. Hoje vou dormir na minha própria cama, na minha própria casa, cercada das minhas próprias coisas, depois de um dia vivido completamente segundo minhas próprias escolhas. E amanhã vou acordar pronta para mais um dia dessa vida nova que construí do 0 aos 68 anos. Às vezes, o maior recomeço é o silêncio que a gente escolhe fazer. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.